gurizada. É o vice de futebol, o diretor de futebol tem uma relação hierarquicamente de cobrança ao treinador, que é profissional contratado. Isso é o normal. Mas na prática não acontece. Ontem eu vi um jornalista respeitado da aldeia aqui, elogiando muito, dizendo que os méritos dessa classificação do Inter não podem ser esquecidos, que estão na conta de Felipe Becker. Eu não sei se o jornalista tem algum parentesco, se é muito amigo do Felipe Becker. Eu fico imaginando o Felipe Becker chegando pro Cudê e diz assim, ô Cudê, o gringo, tchau, não dá assim. Nós vamos ser rebaixados no Campeonato Brasileiro. Vira essa chave aí, vamos ganhar dos caras lá. Vitória na altitude, Cudê. Cara, não é assim que funciona. Não dá para passar esse cachorro achando que está ensinando a fazer. Ainda por cima faz uma crítica aos jornalistas que eventualmente criticam o Internacional pela situação do Campeonato Brasileiro. Esse discurso não cola. Esse é um discurso de gente ultrapassada. Gente ultrapassada. Talvez seja o caso. Hora de se reciclar, nunca é tarde. Voltando ao Grêmio. Se o Antônio Brum sentou na frente do Renato hoje, na mesa, lá no departamento de futebol, e disse, Renato, não tá dando, Renato. Defesa tem que marcar mais. Tu não pode aceitar que o Ferreira tenha esse comportamento negligente como ele teve no último lance contra o Santos. A bola aérea, a nossa área, é um terror, Renato. Outra coisa, não podemos perder gol, precisamos recuperar o Bitelo. Se o Antônio Brum fez isso, uma medalha para ele. Porque é o primeiro dirigente do Grêmio a cobrar desta forma o Renato. E eu acho que só quem tem tamanho no ambiente do Grêmio hoje para fazer uma cobrança, talvez de outra forma, no Renato, porque tem experiência, não tem só 8 meses no futebol, não tem só 60 dias na vice-presidência, é o presidente Alberto Guerra. É o único que eu vejo com esse tamanho. E foi quem cobrou. Não, mas a Michele disse o Antônio Brum. Não, eu tenho a informação que a cobrança mais forte foi do presidente do Grêmio. Mas Posso fazer uma expressão precisa impopular? cobrar? Claro que precisa. Não precisa cobrar, tem que aplaudir o Renato. Peraí, mas tu acha que o Renato não sabe? Tu acha que o Renato não sabe que a defesa tá vazando? Tem que cobrar. Precisa ser assim, botar o dedo na cara e Não, dizer... mas não estou dizendo que foi isso. Tem fora, fazendo uma... Então pode ser tomando um cafezinho ou até uma gelada, ou um tinto, não tem O problema. dirigente tem que sentar com o treinador e perguntar o que aconteceu. Por que Isso nós aí, perdemos? O que isso está aí, isso é acontecendo normal. que nós perdemos o elan? Antigamente acontecia isso, Ah. hoje não acontece mais. Vamos lá, Meneghetti, Gabriel. eu não acredito. Não acredita no quê? Não acredito. No caso do Felipe Becker ou no caso do Antônio Brum? Nos dois casos, eu não acredito. Desculpa, eu não acredito. Como é que a informação é de que Antônio Brum e Luiz Wagner Vivian cobraram o Renato? Não, desculpa, eu não acredito. Me desculpa, eu não acredito. Se alguém, né, claro, eu respeito a informação, não tem problema, não. Eu, conhecendo o Renato, conhecendo o tamanho que ele tem e conhecendo o histórico dos dirigentes que estão sendo relacionados, eu não acredito, tá? Ao Alberto Guerra, se tu disser assim, ó, Alberto Guerra chamou o Renato para conversar. Beleza, até... Não, eu acho que é plausível. É plausível, tá. E o presidente tem tamanho para isso, porque já passou 3 vezes pelo Mas futebol, assim, ó, Ribeiro. conversar é uma coisa, cobrar é outra. Não, tá? não, mas tu pode fazer uma, Tá? Não, até porque a cobrança tem que ser de forma civilizada. É Todo mesmo. gestor que cobra de forma destrambelhada, com grito, com ofensa, com esse tipo de pressão, não é um gestor competente. Então a cobrança tem que ser feita em condições normais, temperatura e pressão. Ribeiro, Com equilíbrio. Não é porque o gestor está pressionado por resultados ruins, porque não tem dinheiro em caixa, que ele vai cobrar de forma desarvorada. Ele tem que fazer a cobrança com equilíbrio. E é assim que eu imagino que o presidente Guerra... Meneghetti, faça no Grêmio. sentar na frente do cara e perguntar o que está acontecendo já é uma cobrança. Mas é que, cobrança, claro. aí que tá. A informação eu tô recebendo aqui, ó. Peraí que estão vendo o programa. Não vou dar fonte, porque quem fala fonte é água mineral. Renato foi questionado porque o time está jogando pouco. Que ele pode tirar mais. Queriam entender o porquê o time não jogou para classificar contra o Flamengo. E por que houve a queda de rendimento no Brasileiro. E o Renato tá maluco por ter sido cobrado e aí foi cobrar os jogadores. É essa a mensagem que eu recebi. Ele teve uma conversa de 40 minutos na A culpa é terça-feira. minha, eu coloco quem eu quiser. Foi o que eu recebi. Tá bem. então, mas não foi uma cobrança. Pelo que eu recebi agora. Não, aqui, ó. não, Aqui no não, meu não, WhatsApp. não, cobrança. Ó, Agora tá eu aqui no meu entendi. WhatsApp. Não, Eu vou tenho o mostrar caminho certo. O dirigente cobra o Renato cobra o jogador, os jogadores botam a culpa na imprensa. Estamos todo mundo acertado daí. Mas e quando que não foi feito esse caminho? Mas quando? Principalmente na torcida do Grêmio. Só um pouquinho. Gente, E a torcida do Inter está no mesmo caminho agora. A torcida do Inter é exatamente a mesma coisa. Qualquer coisa vai para a imprensa, que é o inimigo comum. o Renato foi cobrado, cara. Foi, sim.
Por que quando é o Renato tem que ser diferente? Pois sim. Eu vou dizer O Renato foi eu vou- cobrado. O Renato foi cobrado e o Renato cobrou no grupo de jogadores. Isso é absolutamente natural. Eu não sei qual é o, Não, eu também o acho. problema só nisso que eu aí. acho eu acho que só quem tem tamanho para fazer isso no E Grêmio foi o presidente, Guerra. claro. É o presidente Guerra. Até porque é o seguinte, é quem tem uma relação O Bruno tá- com mais tempo com o O Renato. Bruno tá engatinhando Claro. no cargo, e é natural. claro. E tá fazendo o seu começo, com as suas dificuldades, eventualmente de expressão, mas ele tem 8 meses no futebol do Grêmio, 60 dias como vice-presidente. Tá, mas eu acho injusta a tua colocação. Qual dela? Se ele é o vice de futebol, ele tem tamanho para fazer isso. Pra não, sentar não, com o não Renato. tem. Eu acho que ele não tu tem disseste- tamanho. tu disseste Acho que ele não tem tamanho e acho que não tem nem o Peraí. perfil para fazer isso. Mas tem poder. Poder, aí que tá, ele tem poder. Tá, é uma Poder, mas eu acho Só que que ele só vai criar o tamanho também se ele tiver atitudes como essas. Não, de não, chegar não e dizer me assim, parece. Renato, vamos lá. Peraí, se o Renato, se ele conversou com o Renato... Eu vou confidenciar um off aqui pra vocês que eu não deveria, então eu vou confidenciar. No Café com o Presidente, presta atenção, e tem um cara, tu presta atenção nisso aí. No Café com o Presidente, estavam sentados o presidente Alberto Guerra, Antônio Bruno e os jornalistas, café informal, mas ali as informações não são nada para escondido. Lá pelas tantas, falando de reforços, sabe como é que o Bruno se reportou ao Renato? O homem. É porque o homem... Gente, o homem, quando tu fala assim, o homem, tu não tá falando em alguém que está hierarquicamente abaixo de ti. Tá Tá acima, falando em alguém que tá acima. Não, o homem inclusive não queria, ou o homem inclusive respaldou, não lembro qual é o contexto, tá? E assim, ó, tratar como o homem é carinhoso, faz parte, é do popular. Mas demonstra o quando tamanho. o Bruno fala aquilo ali, o homem... Tá, mas e é qual por mentira isso que eu não vou qual imaginar mentira que ele... Ô, Não, mas Meneghetti. qual mentira que ele contou? Como assim, com a O mentira? Renato é um homem, ele tem uma estátua. Não, o quê? eu não tô dizendo que ele mentiu. Ele é chefe do Renato. Não, agora. eu sei, mas assim, ó, eu não, só pra dizer, o Bruno tem o direito, eu acho que é direito, justo. mas eu não questiono o direito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e acho que, inclusive, pelos relatos que eu tô recebendo aqui, o Bruno e o Luiz Wagner sentaram com o Renato, perguntaram as coisas pra ele, o Renato tanto Não creio, ouviu e eu não que creio. foi nos jogadores. E eu não creio. Eu também não creio, tá? Desculpe, é feeling, é feeling apenas, tá? E o que eu acho que... E aí, agora vocês me falam se isso é cobrança ou não, tá? Abre pra mim o baldaço aqui, por favor, o Chico. Ó, Tá. momento. É assim, ó, tá o presidente Guerra, tá aqui com o Renato aqui, e daqui a pouco entra aqui o Vivian e o Bruno, conversa e tal, né? Eu sou o Renato, no caso. Esse é o Renato, tá? Dá 1000 mulheres também, só queria te dizer também. isso. Vamos lá. Cafezinho, me passa o 16 cafezinho. capas da Playboy? Tá. Me Cafezinho. passa os acepipes aqui. bem, tá bem. Tá. Tu viu que coisa, né, Renato? Sabe que esse negócio essa vitória do Inter na Libertadores tá estressando a torcida, né? Nós temos que voltar a ganhar, cara. O que tu acha aí, Renato? Isso é uma ruim, conversa, né? isso não é cobrança. E aí tu isso é vai um falar cochicho. comigo, né? Tu é Sim. o Renato. Pois é, tu vê, nós não contratamos ninguém, né? Ah. Eu pedi o Michael, coisa e tal. Tem O um Renato cara tá que- cobrando o presente. Exatamente. Tem um que está querendo ir embora, o outro está pensando na Holanda, no coisa e tal. Tá difícil, né, presidente? Mas nós vamos ter que fazer alguma coisa. Isso não é cobrança, porque- Ribeiro. isso é- Pois eu acho que foi isso Mas a que cobrança aconteceu. pode ser nesse tom e pode ser. É o que eu Pode ser perguntando. assim, Renato, vamos jogar mais, Renato. Vamos jogar até na tua linha aí de que Ribeiro- o outro time se classificou, precisamos jogar mais. Precisa dar um puxão lá no Ferreira, não dá pra acontecer aquele tipo de lance. Bola Tá, e tá aérea, a certo. bola aérea tá nos incomodando. Em Fizeram bem. em O alto nível, e a cobrança. saudoso Ibsen Pinheiro, um dos maiores dirigentes da história do Estado, contou uma vez para os repórteres como é que ele cobrava um treinador. Ele chegava, sentava no café da manhã com o treinador, ele queria que um jogador entrasse no time, ele sentava para tomar um café com o treinador e dizia o seguinte: que sorte que tá voltando de lesão esse jogador, né? Não via a hora de ele voltar pro time. E aí tu ia jogando e o treinador ia entendendo o Só que que o ele Ribeiro- queria. Isso é a habilidade do político, né? Não posso, Meneghetti, mas vou contar um bastidor aqui também. O Ribeiro foi chefe 1000 anos da Bandeirantes, e aí quando ele nos cobrava... E aí no Debreia, vai devagar. Quando vai ele nos debreando, cobrava, ele levava lá para uma das 300 mil salas que tem aqui, tal, pegava um cafezinho e dizia assim, JB, sabe que eu gosto muito de ti, né? Tem uma notícia Mas boa. assim, tu tá errando. A gente precisa melhorar aqui, não foi legal aqui, JB, tu não sei o que, tal. Tu tá brigando demais com o Ravazoli, dá uma segurada e tal. Era assim, e tu nunca meteu o dedo na cara, e tu levava por um cafezinho. Então assim, se o dirigente do Mas Grêmio é que isso aqui é fizer... cobrança. O que tu fez aí com o Baldaço é o primeiro lugar que é um cochicho. Dizer, tá certo. O Ribeiro Neto. não entendi nada O disso. Ribeiro. Assim. Do bom eu acho. gestor. Não, o Ribeiro tu tem nunca habilidade chegou pra isso. brigando, chutando O a Ribeiro porta. tá certo.
O Ribeiro, tu saía de uma reunião com ele que ele te cobrava, ele fazia um acordo contigo. Quando tu saía da reunião, tu te dava conta que o acordo só ele ganhava e só tu perdia. Exatamente. Tu nunca, na salinha do esporte lá, tu nunca chutaste a porta do vestiário. A única pessoa que chutou uma vez foi o Meneghetti, a gente tinha uma bola no departamento, aí o Meneghetti chegou e deu uma bica, só que ele era diretor-geral pra mim, aí deu uma bica, se o Johnny Saad sabe disso, tu tá ferrado. Deu uma bica na bola, ela vai assim, velho. E aí eu falei, vai quebrar o vidro. Dessa vez foi gol. Quase quebrou o vidro. A sorte que ela bateu, tinha uma haste assim de ferro, e ela bateu assim, o vidro... Vocês provavelmente fizeram alguma grande, né? Hã? Vocês fizeram alguma grande. É que tu tem que entender. Eu e o Meneghetti ficamos juntos quanto tempo, né? Meu Deus do céu, na gestão. O Meneghetti dava o pontapé e eu fazia o curativo. Mas aí é perfil. Aí a questão... Aí é perfil Dá do um pontapé. Valeu, Ribeiro. Não, o Meneghetti... Vai sair no site aqui, ex-diretor no desastre. isso aí, E tu era mais Johnny, entendeu? isso aí. Mais Johnny. Vai Então, sair o que a acontece? manchete, aquela ex-diretor agrediu os funcionários. Só que tem o seguinte, e esse perfil que eu acho que se completava, porque são dois perfis diferentes, no Grêmio não tem. Claro que Tu tem. tem o Guerra, não, que é um gentleman, mas é- tá? E os outros que Não, são... mas tem aí problema. tá, a nossa diferença é essa. Eu acho que, e a minha diferença com o JB, eu acho que o presidente Guerra, pela sua trajetória no clube, não estou nem falando do cargo, não estou nem falando do cargo que ocupa, isso também, pela trajetória no clube, pela experiência no futebol, deu oportunidade para o Renato como técnico, foi o primeiro que deu aqui no Grêmio. Eu acho que ele tem tamanho para fazer a cobrança e eu acho que ele faz a cobrança. Nesse caso, quem dá o pontapé é o Renato. Renato. Mas é que deu outra, certo. dá um pontapé Mas ao tanto deu Renato. certo que aqui, ó, tô recebendo. Renato tava muito pé da vida. Tá bem, mas- Falou chamou os jogadores e disse pra todo mundo que eram erros infantis, que ele quer mais postura, que a fila vai começar a andar, que não é pra levar pra brincadeira. Diz como é que vocês querem estar na parte de cima da tabela jogando desse... Então, mas tanto deu certo, mas é que tanto deu certo a cobrança ou a Mas o Renato já conversa falou na dos última dirigentes entrevista que para dizia o isso, Renato, desculpa. que o Renato foi nos O jogadores. Renato já tinha anunciado que Ribeiro ia tem fazer razão, isso. tem razão. Não tem nada a ver com a reunião. Mas né? ele falou isso para os jogadores exatamente, terça. boa, baita leitura. Renato anunciou domingo, sábado, por depois isso do jogo, que que ia ele cobrar. anunciou. Que nada a ver com isso. Não, peraí. Mas é que vocês estão desprezando totalmente o trabalho dos caras. Tá, mas o Se Renato os caras tá chegaram falando e que eu- conversaram... Ninguém tá desprezando nada, eu tô dando opinião. Não, só. vocês estão diminuindo. Então tá. A importância. Não, quando vocês dando dizem que opinião. não tem. Quando vocês dizem tabeladamente que não teve relevância porque o Renato não cobrou os jogadores por ter sido cobrado, Esclarece o negócio. que ele já Renato tinha anunciou que ia anunciado. cobrar, JB. Não. Assim, ó, só pra, então, É que não é muito fácil, cara. Não, Então não é eu isso. não- Então eu vou clarear para ti. Ó. O que eu não acredito é que que talvez o meu carimbo, conceito para carimbo cobrança é um, tá? O teu é outro. Aí é um conceito, tá? Ribeiro, é teu. Se tu me vê com se a manchete fosse dirigentes do Grêmio chamam o Renato para uma conversa, beleza, eu acredito. Agora, a manchete é meio sensacionalista. Renato é cobrado. Não, foi. Eu, como sou um cara que Desse jeito aí. respeito lideranças, respeito mas ele então me hierarquia, faz entender, jamais discutir com nenhuma chefia, vou entender o quanto foi importante essa cobrança dos chefes do Renato para ele.